Olá pessoal, meu nome é professor Patrick, eu sou professor de Física de vocês e hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo do segundo ano com a parte de termologia, termometria, calorimetria, né? Vamos discutir aí alguns conceitos com vocês, tá joia? Então vamos lá. Então, na aula de hoje nós vamos discutir o conceito de termometria, calorimetria e as propriedades da matéria. O que acontece? Isso tudo engloba um conceito chamado termologia. Tá? Então, o que é a termologia? A termologia é a parte da física, pessoal, que vai estudar a parte do calor, seus fenômenos, causas e consequências. Né? Então, por exemplo, você compreender, né, o que é olhar no termômetro, né, como é que ele funciona, você vestir uma blusa quando está frio, né, você fala normalmente lá, a blusa está quentinha, né? Na verdade, não é a blusa que está quentinha, né? Ela tem um sistema de... Ela faz um processo de isolamento térmico, né, pessoal? Então, você entender que, por exemplo, assim, olha, a temperatura hoje, você compreender, por exemplo, né, que a temperatura ambiente está 25 graus, mas você está com calor. Né? Então, tem que ver a questão dessa transferência, que não é a temperatura, né? A questão do calor, que tem uma diferençazinha, né? E que a matéria, né, que vocês viram lá na química, lá, questão da matéria, dos átomos, ela contribui para a gente compreender esse conceito aí, tá certo? Bom, só que a gente, como eu falei, a gente vai estudar a termologia, tá? Então a termologia é o estudo dos fenômenos térmicos, ou seja, tudo que tem calor envolvido, tá? Só que antes de estudar, a gente tem que definir alguns conceitos. Primeiramente, eu preciso diferenciar com vocês o que é calor e o que é temperatura. Então, de acordo com a diferença do que é calor e o que é temperatura, você vai ter aí uma definição aí, vai ter um norte aí no teu estudo, tá? Então, quando você fala de calor, o calor, na verdade, ele é uma espécie de energia. Só que ele é uma energia transferida, a gente chamada de energia em trânsito, que a gente pode dizer, de um sistema para outro, em razão da diferença de temperatura. Então, aqui a gente tem duas situações aqui. Primeira, para ter calor, tem que ter um sistema para outro. Então, um sistema sozinho, né, ele não vai ter calor envolvido. Né? O sistema sozinho, ele não vai poder transferir calor. Né? Então, o sistema sozinho, para poder ter essa transferência de energia, tem que ter um segundo elemento. E segunda situação tem que existir uma diferença de temperatura. Então, corpos com temperaturas iguais não tem transferência de temperatura. Não tem transferência de calor, perdão. Mas você tem ali a transferência de calor se tiver uma temperatura diferente. Então, quando tiver temperaturas distintas, haverá transferência de calor. A hora que não tiver mais, você não tem mais essa transmissão aí de energia. Tá bom? E temperatura? O que é temperatura? Eu coloquei ali anteriormente, né, no primeiro conceito, que o calor ele depende da diferença de temperatura. Então, mas o que é essa temperatura? Bom, então a temperatura está associada com a energia cinética média, né, mais movimentos ordenados das partículas. Meu Deus, isso é muita coisa. Mas a gente pode resumir isso aí como o grau de agitação das partículas do sistema. Então perceba que a temperatura é a percepção macroscópica, ou seja, a percepção num espaço maior de um sistema composto por partículas microscópicas, vamos dizer assim. Então quando você verifica na temperatura um valor que você tem, essa distinção está mostrando o que para a gente? Ela está mostrando que é possível você representar o calor pelo movimento. Não é? Então, no primeiro ano do ensino médio, você deve ter discutido lá que a energia está associada à existência de movimento. Olha, o calor é uma energia e a temperatura está associada com o movimento. Então, você pode fazer um paralelo com o que você viu lá no primeiro ano, em física, que a energia está associada à existência de movimento. E aí tem a situação do equilíbrio térmico, não é? Então, o que é o equilíbrio térmico? Então, o equilíbrio térmico, deixa eu melhorar ali para você enxergar melhor. Então, o equilíbrio térmico, o que ele é? Ele é uma situação onde os sistemas ou os corpos envolvidos, ou seja, quem está ali no envolvido, não é? Eles estão na mesma temperatura. O que leva à inexistência de calor. Isso a gente chama de lei zero da termodinâmica associada, né? Que explica para nós o conceito de equilíbrio térmico. Tá? Então, o que você tem a ver? O que a gente pode verificar aqui?
que a transferência de calor ela vai acontecer de um para outro, enquanto houver diferença de temperatura. Só que, quando eles estão na mesma temperatura, é como se eles estivessem atingindo o mesmo nível. Logo, o que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer que não vai ter mais a transferência de calor, porque o calor depende do quê? Da diferença de temperatura. Só que no equilíbrio térmico essa diferença não existe. Ora, se ela não existe, tem uma razão. Se eu tenho dois corpos, que é uma condição primária, qual que é a segunda condição? A variação da temperatura. Então essas são três informações básicas, três conceitos básicos que são importantes que vocês lembrem ali. Tranquilo, gente? Termometria. Então, termometria é o nosso primeiro conteúdo ali que nós vamos discutir. Então, termometria se associa com o quê? Com a forma como você verifica a influência da medição da temperatura. Isso é um outro fenômeno. Então, você poder explicar, eu estou com calor, estou me sentindo frio, claro, isso é uma percepção sensitiva do ser humano, uma percepção biológica. Mas, para você poder compreender como que funciona essa situação, você tem ali a medição da temperatura. E como que você verifica essa medição? Então, você tem as escalas termométricas. Tá? Uma escala termométrica ela pode ser analisada em função de um fenômeno, a partir da observação de um padrão, da imposição de um padrão que você queira, né? Ou através de um procedimento experimental. As mais utilizadas, que são comumente utilizadas na sociedade, podemos dizer assim, é o Celsius, que é utilizada em nível mundial, o Fahrenheit, que é utilizada também por alguns países, aí, Estados Unidos é um exemplo, né, que até hoje adota o Fahrenheit, e o Kelvin. O Kelvin, ele é a escala oficial do sistema internacional. Então, se vocês lembrarem lá no primeiro ano, no nono ano, quando o professor falou das grandezas físicas para vocês, lá ele tinha dito para você o seguinte, que o Kelvin ele é uma unidade fundamental, ele pertence a uma grandeza fundamental que é a temperatura. É uma escala oficial do sistema internacional. Por quê? Em razão da sua origem. Né? Então, a escala Kelvin foi elaborada através do procedimento experimental. Né? Então, só que aquele negócio, eu posso relacionar escalas distintas. Só que para poder relacionar, poder comparar uma escala com outra, eu tenho que colocar um padrão. Eu tenho que comparar duas coisas em relação ao mesmo referencial. Lembre-se que é muito importante o referencial. Então, alguma vez deve ser dito que tudo depende do referencial. Você deve ter estudado essa frase alguma vez. Então, quando você tem essa análise de que tudo depende do referencial, pessoal, então você tem que saber em relação a que você está analisando. Assim? Em geral, quando a gente analisa duas unidades, né, a gente considera a comparação entre o ponto de fusão do gelo, ou seja, quando o gelo derrete, e o ponto de ebulição da água, quando a água ferve. Né? Então a gente pode relacionar essas três escalas, como eu falei para vocês, dessa maneira ali. Então tem ali a figurinha, né, que mostra como é que você faz a relação. Então é claro que ali está meio apagadinho, eu vou fazer aqui para vocês no quadro. Ali. Então aqui. Aqui. Vou fazer um quadro diferente. Então olha só. Então como é que você faz a relação? Então você vai tirar a diferença do ponto que você quer em relação ao mínimo e a diferença entre os pontos máximos. Então você chega àquela relação ali. Tá? Então perceba ali que você pode relacionar. Aquilo ali é a relação válida para Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Tá? Não é válida para nenhum outro escala, não ser essas três. Tá joia? Porém, é possível você relacionar algum fenômeno associado com essa escala. Isso você chama uma relação termométrica. Então, você consegue definir uma relação termométrica aí. Então, a gente tem um exemplinho aí para você, para a gente brincar. Então, durante uma temporada de férias na casa de praia, certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio, que não mais apresenta a nitidez dos números referentes à escala temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, ou seja, para medir certinho a temperatura do filho, a mãe decide graduar a escala desse termômetro, usando como pontos fixos a temperatura do gelo e do vapor da água. Então, como é que a mãe dele faz? Vamos ver lá. Então, os valores que ela obtém são 5 centímetros para gelo e 25 centímetros para vapor. Tá? Então,
Então a mãe adota lá. Quando a temperatura é do gelo, ela consegue lá 5 centímetros. E quando a temperatura é do vapor, ela considera lá 25 centímetros. 25 centímetros, tá? E aí ela observa a coluna e ela vê que a coluna do mercúrio ela para de crescer quando o filho atinge a marca de 13 centímetros. Então a temperatura do filho é 15 centímetros. Tá? E aí ela quer que, com base nesse dado, a mãe conclui que a temperatura do filho é. Então a gente vamos verificar lá qual que é a temperatura do filho. Só que para a gente poder verificar qual é a temperatura do filho, pessoal, a gente tem que achar uma relação termométrica entre as escalas, entre os fenômenos analisados. Então, para analisar, eu vou fazer aqui como se fosse um termometrinho. Tá? Então aqui eu vou ter ali em graus Celsius. E aqui vou ter X, vamos chamar de X aqui. Tá? Bom, eu sei que na temperatura de gelo eu consigo 5 centímetros. Pergunta, qual que é a temperatura do gelo em graus Celsius, pessoal? Zero, né? Se você olhar lá atrás naquele slidezinho que a gente viu agora há pouco, a temperatura do gelo, o ponto de fusão do gelo, era zero. E a temperatura do vapor? Que temperatura tem água de vapor? 100. Aqui. E aí eu tenho 5 e 25. Sim? E aí eu quero saber lá qual que é a temperatura do filho. Eu sei que a temperatura do filho, aqui o filho, corresponde a 15 centímetros. Então eu vou tentar achar uma relação termométrica conforme ele fez. E aqui, uma temperatura em Celsius. Então o que ele fez? Primeiro ele pegou esse aqui, ou seja, aqui menos 0, dividido por esse de cima aqui. 100 menos 0. Isso tem que ser igual ao quê? A temperatura do filho, eu vou chamar aqui de x menos 5, dividido por essa diferença aqui. 25 menos 5. Então, se você verificar, o zero vai influir em alguma coisa? Não, né, gente? Porque o zero ele é elemento neutro na adição e na subtração. Então, você repete aqui sim. Tá vendo aqui pro ladinho, ó? Temperatura em Celsius sobre 100 é igual ao quê? Ali em cima repete, que ainda não tem como resolver. X menos 5 divididos por 20. Olha ali. Tranquilo? Então, se eu simplificar aqui, eu posso dividir embaixo por 20, né? E aqui eu vou ter, olha lá, temperatura em Celsius sobre 5 igual a x menos 5. Vamos voltar ali? Então, a marca da menina é 13, perdão, não é 15 ali. Desculpe. Aqui é 13. Errei errado lá. Então é 13, tá? E aqui é 1, né? Porque 20 por 20 é 1. Bom, agora a gente volta aqui. Então a gente verificar lá aqui, o x vale 13, então aqui, TC sobre 5 vai ser o quê? Olha aí comigo, ó. 13 menos 5. 13 menos 5 dá quanto, gente? Exato, 8, né? Então, 8 vezes 5, então a temperatura em graus Celsius é 40 graus Celsius. Então, se a gente voltar ali para definição do problema lá, aqui. Então a gente tem a alternativa A ali,
40 graus Celsius. Tá? Então, a criança está extremamente febril, lembrando que a temperatura normal do corpo humano é 36 graus, 36 graus e meio. Né? Então, a criança está febril ali. Tranquilo, pessoal? Então, a gente consegue perceber um fenômeno que, assim, a mãe ali no problema, ela não tinha um termômetro graduado, ou seja, não tinha os numerozinhos ali. Então, o que ela fez? Comparou com o que ela conhecia lá das aulas de física dela do passado. E aí, ela conseguiu chegar numa relaçãozinha lá. Tranquilo, gente? Então, vamos embora. Agora, calorimetria. Então, agora, temos a termometria. A gente estudava a avaliação da temperatura. A calorimetria, nós vamos estudar o quê? A calorimetria, nós vamos estudar a influência do calor em relação à sua medida. Porém, como eu falei para vocês, alguns conceitos são importantes nós frisarmos ali. Quais conceitos, professor? Então, aqui, ó. Primeiro tem a questão da quantidade de calor. Então, a gente tem a questão que o calor, ele já foi definido lá para vocês como sendo o quê? Como sendo a energia transferida de um sistema para o outro em razão da diferença de temperatura. Porém, existe uma situação um pouquinho mais delicada aí. Por quê? A gente tem a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Olha lá. Então, a palavra calor sensível, a palavra sensível quer dizer o quê? Que você sente, certo? O que você percebe. Através do tato, por exemplo, você colocou a mão numa água e falou, a água está quente. Ó, colocou a mão no gelo, está frio, está gelado. Né? Então, percebam que a questão do calor sensível é porque você sente, você percebe essa questão aí. Você percebe, tem essa percepção. Tá joia? E o que acontece aqui? Então, a quantidade de calor sensível é dada por essa expressão aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse Czinho para vocês ali. Já por outro lado, a quantidade de calor latente é a quantidade necessária para que o sistema mude seu estado físico, sem variar a temperatura. Então, veja o seguinte, o calor sensível você percebe porque a temperatura muda. Já o calor latente, não. Mas ele altera as características do sistema. Ou seja, quando o gelo derrete, então nós vimos lá que o ponto de fusão do gelo é a 0 graus. Então o que acontece? Enquanto tiver gelo derretendo, ele vai se manter a 0 graus, ou seja, ele vai receber energia, só que aquela energia vai se converter em calor latente, porque é como se fosse a reorganização das partículas ali. Ele está passando de um sistema sólido para um sistema líquido, que aí a conversa é outra, é bem diferente a análise lá, ok? Enquanto que o calor sensível, ele me descreve a quantidade de calor para variar a temperatura, para poder esquentar ou resfriar um sistema qualquer ali. Tranquilo, gente? Então aqui a gente tem ali uma questãozinha ali para a gente brincar lá. Então, ó, da Universidade Federal do Paraná, ele diz o seguinte: durante o eclipse de uma das cidades na zona da totalidade, em Criciúma, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Isso saiu no jornal 0 Hora, 94. Então, sabendo que o calor específico sensível da água é 1 caloria por grau Celsius. A quantidade de calor liberada por mil gramas de água ao reduzir sua temperatura em 8 graus é de quanto? Também. Então aqui a gente entra numa situação seguinte. Cada material, pessoal, ele vai se comportar de um jeito diferente. Eu já vou voltar nesse problema aqui. Antes eu vou discutir essa questão aqui. O calor específico, ou calor específico sensível. O que ele é? Então cada material, pessoal, ele vai se comportar de maneira diferente de acordo com a injeção de calor. Então se você pensar assim, por exemplo, por que a gente usa a luva de silicone quando a gente tira uma forma do forno? Exato, para não queimar a mão. E a gente tirar com a mão sem proteção, nós vamos queimar a mão. Não é? Então, a gente usa a luva de silicone porque ela não queima a mão. Ela protege a nossa mão. Não é? Então, agora perceba o seguinte. Quando eu estou mexendo um alimento que é mais fácil, ter essa precisão aí, eu uso uma colher de pau e estou mexendo uma outra panela lá com uma colher metálica, uma colher de alumínio, um inox, não sei. E esqueço essas colheres dentro da panela. Vou lá fazer uma coisa e volto e pego aquelas colheres de novo. O que acontece? Quando eu pego a colher de madeira, não vou perceber nenhuma diferença. Porém, quando eu pego a colher metálica, eu sinto que queimou minha mão. Porque cada material se comporta de diferente. Então, o que é esse calor específico? É a quantidade de calor que vai
que varia de substância para substância, que vai fazer com que a matéria altere sua temperatura. Então vem comigo ali. Então aqui a gente tem uma tabelinha com algumas substâncias, né? E a gente percebe que cada substância tem o seu valor, né? Só que esse valor, ele vai dizer o quê? Então o que significa esse valor? Vamos pegar aqui a acetona. Então a acetona, o calor específico dela é de 0,52, 0,52, como você achar legal. O que isso significa, prof? Então isso significa que se eu quiser pegar 1 grama de acetona, e fazer ele variar a temperatura dele em 1 grau Celsius, por exemplo, de 20 para 21, quero crescer de 20 para 21. Quanto de energia eu vou gastar? Ou seja, quantas calorias eu vou gastar? 0,52. A água. Vou dizer para você aqui, se eu pegar 1 grama de água e quiser aquecer ou resfriar em 1 grau Celsius, por exemplo, de 19 para 20, de 20 para 19, quanta energia eu vou gastar? Vou gastar 1 caloria. Tá? E assim sucessivamente. Só que o que acontece? De acordo com essa tabela aqui, você pode determinar qual material ele é um bom condutor ou um bom isolante térmico, podemos dizer assim, né? Comparado com o outro. Tá? Então veja o seguinte, que comparando essa tabela aqui que vocês têm, quem que seria o melhor condutor? Vendo a seguinte situação aqui que eu coloquei, ó. Quanto menor o calor específico, melhor o condutor de calor ele será. Qual? Perfeito. Você pode dizer de modo geral que são os metais, ou vendo aquela tabelinha ali que o ouro é mais eficiente. Não é? Então os metais, de modo geral, eles têm um calor específico mais baixo, né? E são melhores condutores. Melhores condutores de calor em relação aos materiais. Então, por exemplo, dos valores ali, o pior condutor seria quem? A água. Né? Então a água seria o pior condutor de calor. Né? E a capacidade térmica? A capacidade térmica descreve a quantidade de energia para que o sistema varie. Então, percebe, o calor específico é uma propriedade exclusiva da matéria. Tranquilo? Em contrapartida, que a capacidade térmica é uma propriedade específica, uma propriedade associada ao sistema, ou seja, ao corpo. Então, quer dizer, eu posso ter um corpo composto inteiramente por ouro e um outro corpo composto inteiramente por alumínio, e eu precisar da mesma quantidade de energia para aquecer os dois. Porém, o que acontece lá? Se eu pegar o alumínio, eu vou perceber que para aquecer o alumínio eu vou precisar de quanto? 0,22. E o ouro, 0,03. Ou seja, ele é pelo menos em torno de... O calor específico do ouro é em torno de 7 vezes, quase 7 vezes, menor que o calor específico do alumínio. Ou seja, o alumínio precisa de 7 vezes mais energia para poder aquecer a mesma, para poder aquecer mais 7 vezes mais de energia que o ouro para poder aquecer em 1 grau Celsius. Então vejam que de acordo com o material você vai ter um comportamento diferente, mas que as dimensões do sistema, ou seja, o tamanho dele, a quantidade de matéria que ele tem, pode influir também, que é o que está dizendo ali o conceito de capacidade térmica. Tranquilo, pessoal? Joia? Então vamos embora. Também a gente pode voltar lá para o outro problema lá. Então acontece aqui, se você percebeu que nós estamos falando de calor sensível, você vai ter variação de temperatura. Então olha lá, então a equação do calor sensível está ali. M vezes C vezes a variação de temperatura. Então ali, ó. Q igual M C delta T. Tranquilo? Bom, eu sei que o calor sensível da água é 1 caloria por grau Celsius, o calor específico da água é 1, e que a massa é 1000. Eu quero saber quando vai essa variação de 8, quanto que ele vai perder, quanto que ele vai liberar. Não é? Então é só jogar na equaçãozinha ali, ó. 1000 vezes 1 vezes 8. Portanto, a quantidade de calor liberada vai ser 8.000 o quê? Veja, está pedindo aí calorias. Então, 8.000 calorias. Então, aqui, a letra D ali pra gente. Tranquilo, pessoal? Então, vê que não tem tanto segredo, né? A questão é a forma como você interpreta a influência do calor aí na jogada. Tranquilo? Então, vamos lá.
Então, prosseguindo aqui. Então, pelo que a gente já discutiu. Aqui nós temos uma outra situação. Então, uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio. Então, tem uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio. Cada uma contendo 330 ml de refrigerante. São mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, sem aquela luvinha de silicone que eu falei para vocês, por exemplo, tem-se a sensação que a lata está mais fria que a garrafa. A lata está mais fria que a garrafa. Aqui não tem o vidro aqui para a gente brincar. Mas então o que é correto afirmar? Então vejam só. A lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da água é maior que a da lata? A garrafa é maior que a da lata? Não. Porque veja o seguinte, eles foram submetidos à mesma variação de temperatura. Tá? Então eles estão na mesma temperatura. Você pode fazer um experimento em casa, por exemplo, pegando uma colher de pau que você tem em casa, uma colher de silicone, de plástico, e pegando uma colher metálica e colocando as duas na mão ao mesmo tempo. Você vai perceber que a colher metálica ela vai estar um pouquinho mais fria que a colher de plástico. Tá? Mas por que você percebe? Veja, a questão é mais o material do que a exposição à temperatura, porque eles estão expostos à mesma temperatura. E é o que acontece. Eles ficaram à mesma temperatura. Então a letra A ela não é coerente, justamente pela questão de que ela está realmente mais fria. Lembre-se, o tato, pessoal, tomar muito cuidado, que o tato, enquanto instrumento de medição de temperatura, ele é muito falho. Né? Porque a percepção térmica, primeiro, ela é muito particular ao indivíduo, ou seja, cada um tem a sua percepção, porém, é importante frisar que o tato ele não é perfeito, não é um bom modo de medir a temperatura lá. A lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio. Também não, lembre-se que melhores condutores são os metais. Tá? Então a B também é incoerente com a você. A questão da condutividade que a gente viu ali, pelo caso específico, então o metal ele é o melhor condutor. Então a condutividade do alumínio ela é maior do que a condutividade do vidro. Então aquela B também está incoerente, lá está errado. A letra C, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Joia. Possuem a mesma condutividade térmica. Opa! Perceba o que eu falei, que de acordo com o material nós vamos ter um comportamento diferente. Tá joia? Então, em razão desse comportamento, a gente toma muito cuidado nessa interpretação aí. Ok? Então, eles não possuem a mesma condutividade porque não é o mesmo material. É vidro e alumínio. Então, são duas coisas distintas. Então, a letra D agora. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Ok. E a sensação térmica, a sensação é devida ao fato de que a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Perfeito, porque acontece? Você, eu, todos os seres humanos somos seres de sangue quente. Ou seja, nós temos a nossa temperatura corporal. E quando a gente encosta, nós atuamos como fonte térmica. Ou seja, a gente atua como fonte de calor. Então a condução pelo alumínio ela é mais eficiente do que no vidro. Por essa razão, a gente percebe que tem a impressão, né, que o alumínio ele está mais frio, mas o que não é verdade, ele está à mesma temperatura, mas a tua percepção tátil lhe dá essa ilusão. E a letra E, né, está errada também, então a letra D já está correta, vamos ver a letra E. A garrafa está mesmo, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, ok? E a sensação é devido ao fato de que a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio. Não é acontece. Nós vimos que os metais, né, como eu falei para vocês, em geral, metais são melhores condutores do que outros materiais aí. E o vidro, ele é um material que possui uma baixa condutividade comparado com outros materiais. Então, acerta lá pra gente, né, pessoal? É a letra D. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Calor latente. Então, nós vimos que a gente tem a diferença entre calor sensível e calor latente. Qual que é a diferença? Calor sensível você percebe através da variação de temperatura. Calor latente ele existe enquanto estiver ocorrendo mudança de fase, sem mudar a temperatura. Então, o que acontece? Cada substância se comporta de um jeito diferente. Tá? Então, cada substância vai ter uma certa responsividade, uma certa resposta, um certo comportamento. Tranquilo?
Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa intervenção. De novo, a temperatura ela é perceptível, tá? E isso a gente chama de calor sensível. Já o calor latente, você não percebe esse calor pelos seus sentidos, pelo seu tato, né? Você consegue perceber através do quê? Vendo que está tendo mudança de fase, ou seja, ele está passando de um estado para o outro, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, como nós veremos mais para frente aí, tá bom? E ali eu coloquei uma tabela que mostra alguns valores aqui pra gente de calor latente para algumas substâncias, e esses valores são medidos da pressão de uma atmosfera. Lembrem-se, por que eu coloquei uma atmosfera ali? Porque a gente tem que ter um referencial, né, gente? Eu não posso fazer o estudo de um fenômeno físico sem um referencial definido. Então, para eu conseguir isso, eu preciso pensar nessa questão do referencial. Então, olha ali. Então, a temperatura de fusão, ou seja, quando ele passa do sólido para o líquido, a fusão, a água é 0. E o calor latente de fusão são 80 calorias, ali tem que corrigir aqui, tá? Que é 80 calorias por grama. Tá. Então deixa eu corrigir aqui para vocês. É 80 calorias por grama. Certo? Tá, aquela bolinha não tem lá. Então o que significa isso? Então significa que se eu tiver 1 grama de gelo, e eu quiser fazer esse 1 grama de gelo passar de sólido para líquido, eu vou gastar 80 calorias. E se eu tiver 1 grama de água passando de líquido para sólido, quanto que eu gasto, professor? Perceba, agora está indo no processo contrário. Ou seja, passou da fusão para a solidificação, que são processos inversos. Qual o processo é o inverso? Né? Ou seja, você gastou 80 para ir, você vai gastar quanto para voltar? 80 também. Então, então percebe que o calor tem um conceito de conservativo. Ou seja, o que você usa no processo, você consegue usar na volta, sempre que possível. Quando possível, a volta. Né? Então, o que acontece lá? Então, a água, ela ganha, para ela passar de gelo para água, ela vai ganhar 80 calorias a cada grama de gelo convertido. Agora, quando você quer congelar a água, ela vai perder 80 calorias a cada grama de água congelada. Tá? O etanol, que é o álcool etílico lá. O etanol, a temperatura de fusão dele é menos 115. E o calor latente de fusão, ele é 25. Qual é o significado disso? Então, isso significa que a cada 1 grama de etanol, eu preciso de 25 calorias para converter ele de gelo em álcool líquido a 115 graus Celsius. Então perceba que aqui o chumbo 15 é 5,8, mercúrio 2,8, nitrogênio 6,1. Percebam que cada um acontece numa temperatura específica. Por quê? É de acordo com a composição da matéria, de acordo com o átomo, com a estrutura atômica, como você deve viver lá em química, essa parte dos estudos dos átomos lá. Tranquilo? Então percebam que dentro desse aspecto, a gente consegue ter uma visualização um pouco maior de como o material pode influir no meu estudo. E também como que esse material se comporta a uma certa temperatura. Porque percebam que em 0 graus o gelo começa a derreter. Mas em 0 graus o etanol já derreteu faz tempo. Em 0 graus o chumbo nem começou a derreter. O mercúrio, ele já está no estado líquido. E o nitrogênio também já está no estado sólido. Então percebe que de acordo com a temperatura, pessoal, vocês terão uma responsividade aí também. Então temos que fazer essa interpretação aí também, tá? E aqui é importante frisar que, como falei para vocês, o calor latente de solidificação e condensação são iguais em módulo. O que significa o módulo, pessoal? Então, lembra lá, o que é o módulo? O módulo é o valor atribuído a uma grandeza desconsiderando o sinal que ela possui, tá? Então, em módulo, as respectivas transformações inversas, ou seja, a solidificação, a fusão, a condensação, a vaporização, porém com estados invertidos. O que aquele sinal está dizendo lá? Então, na fusão e na vaporização, ele está recebendo calor, então ele é positivo. Então, esses valores aqui que estou passando são positivos.
Quando você volta o processo inverso, que seria a fusão e a condensação, ele está perdendo calor, está retirando o calor do sistema, portanto, o sinal é negativo. Então, uma situação importante é lembrar que quando você injeta calor, a quantidade de calor ela é positiva. E quando você retira a quantidade de calor, é negativa. Então, esse sinal negativo que vai ter no processo de solidificação e de condensação, esse sinal negativo está dizendo que, opa, para ter esse processo que você está me falando, ele é um processo, ele vai ter um processo de perda de calor aí, tá certo? Aqui também tem corrigir, né? Caloria por grama. Então ali, agora a temperatura de vapor. Tá? Temperatura de vapor, a gente vê que a água, o processo de vaporização é 540. Então o que significa? Que a cada 1 grama de água que eu possuo, eu vou ter lá, eu vou gastar 540 calorias para poder passar essa água do estado líquido para o estado de vapor. Aí vem a questão, prof, mas o senhor falou lá atrás que para fazer o gelo se fundir, o gelo é composto pelas moléculas de água, eu gasto 80. Por que essa diferença é tão grande? Vamos pensar o seguinte, o gelo está passando o quê? Do estado sólido para o líquido. As moléculas do estado sólido elas estão mais próximas, mais juntinhas. Então a transferência de calor é mais eficiente. Certo? Um trabalho, vamos dizer assim, o trabalho para transferir essa energia é pequeno. Comparado com a vaporização, que as moléculas estão mais afastadas, que é do líquido para o gasoso. As moléculas já têm um espaçamento maior. E devido a isso, elas vão ter uma quantidade de energia maior a ser requisitada. Tá joia? Então, dentro desse requisito, a gente consegue ter uma visualização, ter um pensamento, né, um pouco diferente. A gente vai ter um pensamento nessa situação que a temperatura, o material e o estado físico no qual se encontra influem no processo de transformação de fase. Então vejam que cada vez que nós vamos refinando nossa análise, pessoal, nós vamos chegando a conclusões cada vez mais precisas a respeito do fenômeno, né? E ali a mesma coisa acontece com os materiais, né? Então percebam que o etanol, ele evapora a 78 graus. O gás hélio a menos 269, que ele vai se tornar vapor. O mercúrio 329, que vai virar vapor. O nitrogênio, menos 169. Mas percebam que cada um também vai ter um calor latente de vaporização e vai depender das características da substância, né, de acordo com a sua estrutura atômico-molecular. Então, vejam que a gente não pode simplesmente analisar somente o valor cru. A gente tem que ver o que ele significa também, né, pessoal? Então, percebem que aqui ele tem um significado e esse significado traz para a gente uma série, uma gama de informações aí que são importantes. Tranquilo? Então vamos lá. Uma perguntinha ali. Anteriormente, vimos que o valor do calor específico de uma substância pode definir se determinado material seria bom ou mau condutor térmico. Bom ou mau condutor térmico. Avaliando o exposto, apresente a alternativa correta. Bom, a água é menor condutor que o ouro, pois o seu calor específico é maior. Isso é verdade, o calor específico da água é maior que o do ouro. Mas o que nós discutimos lá atrás, quando eu mostrei para vocês a tabela de valores para calor específico? Isso mesmo, que quanto menor esse valor, maior qualidade de condutor ele terá. E ainda ressaltei, em geral, os metais são melhores condutores. Então, a letra A não pode descartar, né? Por quê? Porque ela não é um melhor condutor que o ouro, ela é um pior condutor que o ouro. Tá? A letra B. Dentre os diversos materiais, podemos afirmar que metais são bons condutores elétricos. Certo. Mas nem sempre são bons condutores térmicos. Ficam ali. Pode ser um mau condutor térmico? Pode. Se você comparar, por exemplo, o ouro com o alumínio, como a gente comparou lá atrás, eu preciso de 7 vezes mais energia para a mesma quantidade de alumínio em relação ao ouro para poder aquecer, por exemplo, né? Então, se comparados com líquidos, aí já acabou o problema, por quê? Metais, em geral, são sempre mais eficientes que os líquidos primeiros citados aqui. Água, acetona e álcool. Então, aqui já dá uma controvérsia aí, né? Como falei para vocês, metais são excelentes condutores. Elétricos, como vocês vão ver lá no terceiro ano, e térmicos também. Mas, quando comparados com água, acetona e álcool, essa comparação aí já ela é absurda, né? Então comparado com o que a gente viu. Então vamos ver. Ouro, prata e cobre são excelentes materiais condutores térmicos.
pois possuem os mais baixos valores para calores específicos. Sim, se você olhar lá atrás daquela tabela, o ouro era 0,03, a prata 0,05 e o cobre 0,09. Então eles têm os menores valores para calor específico. Por isso que ouro, prata e cobre, em alguns casos, eles são utilizados para conduzir termicamente. Então a letra C estaria correta. Tá? E a D está dizendo para nós o seguinte, que não é possível afirmar que o material é bom ou mau condutor térmico sem avaliar o calor latente da substância. Opa! O que é calor latente? Vamos lembrar lá. Então o calor latente está associado com o quê? Com a transformação da matéria. Tranquilo? Com a transformação da matéria. Ora, se ele está associado com a transformação da matéria, então não tem nada a ver com condutividade. Não tem nada a ver. Tá? Então, a letra D está errada. Então, a correta seria a C ali. Tranquilo? Bom, agora a gente vai discutir os processos de propagação ou de transferência de calor. Bom, a gente tem que entender que o calor é uma energia que é transferida de um tempo para o outro. Ponto. Mas como que isso acontece? Então, o primeiro processo que a gente tem aqui é a condução térmica. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma vela, ela está aquecendo aqui esse material, e percebam que você tem essas bolinhas aqui que elas estavam grudadas e começam a soltar. Então, o calor ele é transmitido partícula por partícula sem que ocorra o deslocamento da matéria. Tá? Então, não vai ter deslocamento, né, de matéria. Você vai aquecer partícula por partícula e cada uma vai perturbar a outra. Por quê? Se eu injeto calor, o que acontece com a temperatura? Vamos lá. Ótimo, a temperatura ela vai aumentar. Então uma vai agitar a outra e vai começar a interagir com outra matéria. E vai começar a perturbar. E essa perturbação ela vai se espalhando por todo o sistema. E o que acontece aqui nessa situação é que você não vai ter matéria se mexendo. A transmissão é partícula por partícula. Uma esquenta, transmite energia para a outra, que vai perturbar a outra, vai perturbar a próxima, vai perturbar a próxima, e vai transferindo essa perturbação até que chegue a todas as partículas que compõem o sistema. Tá joia? E aí a gente já vê a questão dos isolantes térmicos. Então, o que são isolantes térmicos? Então, são materiais que eles conduzem baixa quantidade de calor, certo? Então, o que acontece? Então, você tem uma questão que com a composição deles tem elétrons mais externos nos seus átomos. São moléculas grandes, né? Então, aqui você tem uma caixa de isopor e as colheres de pau que foi para vocês. Então, elas são compostas, então, o isopor aqui é um polímero, né? Ele é uma substância polimérica, ele é composto por moléculas extremamente grandes. E aqui a colher de pau, ela é um material orgânico, também composto por uma quantidade grande de cadeias. Então, percebam que esses materiais eles são bons isolantes. Então, o que acontece? Você usa lá a caixa térmica para poder deixar o suco gelado, para deixar uma sopa quente, né? Então, ele vai proteger, vai impedir que hajam trocas de calor. A colher de pau, a gente usa a colher de pau para cozinhar, apesar de ela ter mais firmeza na hora de segurar, porém, você não vai ter o risco de esquecer ela dentro da panela, fazer um negócio, voltar e pegar ela e acabar queimando a mão. Então, vejam que é uma situação que ela é bem importante e interessante analisar. Né? Que aí você para pensar e ver como que algumas coisas podem funcionar aí. Ok? Então, prosseguindo ali. A convecção. Convecção é o processo de transmissão de calor que acontece em fluidos, líquidos e gases. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter alteração da densidade. Então, quando você aquece um sistema, você vai alterar as dimensões desse sistema. E uma das características que se altera é a densidade. Certo? Quando acontece de alterar a densidade, o ar mais frio vai descer e o ar mais quente vai subir. Isso explica, por exemplo, o funcionamento de uma geladeira. Perdão. Então, o funcionamento da geladeira é dessa maneira. Por isso que o congelador, em geral, ele fica em cima e a gaveta de legumes fica embaixo. Por quê? O congelador ele vai resfriar o ar na proximidade e esse ar vai começar a pesar. Em virtude disso, ele vai começar a descer e nessa descida ele vai começar a forçar o ar quente, ou o ar com a temperatura maior, a subir. Então é assim que funciona a geladeira. Um balão de ar quente, por exemplo, um balão de ar quente funciona da mesma forma.
se você colocar o ar quente, uma tocha debaixo do balão, essa tocha vai aquecer o ar dentro, esse ar vai começar a subir e vai começar como se estivesse empurrando as paredes do balão. E aí o balão sobe, leva a cesta e daí você pode passear e olhar o alto de uma cidade, por exemplo. Né? Então, a convecção funciona dessa maneira. E a irradiação. A irradiação agora ela é transmitida por onda eletromagnética. Então, a condução é transmitida molécula por molécula, partícula por partícula, de uma certa quantidade, molécula por molécula, partícula por partícula, ou seja, ela precisa de matéria. A convecção é o movimento de ar quente, de fluidos quentes e frios que fazem chamadas correntes de convecção, certo? E a irradiação, ela é transmitida por ondas eletromagnéticas. É o único processo que ele não depende da matéria, ocorre no vácuo. Então, quando a energia do Sol chega até a Terra, o que acontece para nós? Essa energia ela vem para um espaço, para uma região etérea, ou seja, um espaço evacuado, que ele não tem matéria para interagir. E quando chega até nós, vem a radiação solar e aquece o nosso meio. Tá? Então, por isso que a irradiação ou radiação, também pode ser chamada, ela tem essa questão, que esse é o processo que ele ocorre no balão, não depende da matéria para acontecer. Tranquilo, pessoal? Só uma situação importante que alguns metais, como o vidro e o plástico, eles dificultam a passagem de radiação térmica, né? Mas eles permitem a passagem de luz. Né? Por quê? O vidro e o plástico, como eu mostrei para vocês, o plástico ele também é um polímero, cadeia longa, então ele funciona como uma espécie de isolante também. O vidro, ele também possui, discutindo aquele probleminha da lata, e da garrafa, também ele possui uma baixa condutividade, ele atua como isolante. Então, quando a gente pensa na questão da estufa, de formar uma estufa, você vê lá as plantas, né, feitas de vidro, de plástico, ele permite a entrada de luz, mas não permite a entrada de um calor excessivo. Então, ele retém a entrada de calor justamente para proteger as plantas. De acordo com a cultura, né, você precisa de pouco calor envolvido. Então, você não pode ter uma quantidade de energia, você tem que pensar nisso. Quando, por exemplo, fazer uma estufa, então, digamos que você queira, na sua casa, fazer uma estufa para uma hortinha lá, para não deixar entrar tanto calor, né? Uma flor mais delicada lá, então você pode fazer uma estufa colocando plástico, colocando acrílico, vidro lá, se tiver de acordo com as suas condições, para impedir a entrada grande de calor, mas vai entrar a entrada de luz. Então, assim como ela não permite entrar, não permite uma quantidade de saída, que é isso que a gente chama de efeito estufa, ou seja, que o calor entra, um pouco sai, mas um pouco fica retido, né? E ali esse efeito estufa que eu acabei de falar para vocês. Então, quando você tem a água, o efeito estufa ele é um efeito natural da Terra. Né? Ele faz a atmosfera reter as ondas eletromagnéticas emitidas da crosta terrestre. Então, entra calor, só que a hora que reflete calor, um pouquinho sai, um pouquinho fica na atmosfera. E aí ele fica mantendo a temperatura da Terra constante. Então, por isso que a gente tem a temperatura da Terra constante. E um cuidado que a gente tem que ter, a questão do ambiente, né, pessoal, que não fala de efeito estufa, que é perigoso, é a questão dos poluentes, né, pessoal, que essa questão dos poluentes aumenta a intensidade do efeito estufa. Ele é um fenômeno natural? É um fenômeno natural, mas ele pode sofrer ação humana. E em vista disso, dessa ação humana, ele pode ter dar sérias consequências ao meio ambiente, como aumentar a temperatura de forma desenfreada, causar alterações climáticas, derretimento das calotas polares. Então é muito preocupante essa questão do efeito estufa, porque ele é um fenômeno natural? É um fenômeno natural, porém pode sofrer a intervenção humana, que pode acarretar aí sérios problemas aí pra gente, tá bom? Bom, então aqui nós temos mais um probleminha aqui. Então nas geladeiras, o congelador encontra na parte superior. Nos polos, as condições são feitas sob gelo. Os viajantes do deserto do Saara usam roupas de lã durante o dia e a noite. Relativamente ao texto acima, qual das informações abaixo não é correta? Então, qual das condições abaixo não é correta? Quer saber qual que é a falsa ali. Também ele disse que o gelo é um mau condutor de calor. Bom, se ele fala que o gelo, ele constrói a casa de gelo, por que ele construiria o gelo com a casa de gelo? Ora, o gelo, ele é um péssimo isolante. Ele é um péssimo condutor. Por isso que ele é utilizado na construção de iglus no Ártico. Né? A letra B.
A lã evita o aquecimento do viajante no deserto durante o dia e o resfriamento durante a noite. Perfeito, então a lã ela funciona como um isolante térmico. Por quê? Ele está vestindo aquela roupa, você pensa, mas está muito calor, ele vai sentir calor no deserto. Sim, só que se ele não tiver aquela roupa, ele vai estar exposto à radiação solar e ele vai receber toda aquela radiação. E aí o viajante do deserto pode passar mal lá, né? Pode ter um mal-estar. A lã impede o fluxo de calor por condução e diminui as correntes de convecção. Então essa aí está meio erradinha. Então a lã impede o fluxo de calor por condução e diminui as correntes de convecção. Está bem certo, vamos ver. Eu quero saber aqui está errado. Então, isso aí já começamos a desconfiar dela lá. Vamos ver a outra lá. O gelo, sendo um corpo a 0 graus, não pode dificultar o fluxo de calor. Então, já é mais próximo do que a gente pensa, que o gelo é um mau condutor de calor. Então ele pode dificultar a passagem de calor. E a letra E, o ar é um ótimo isolante para o calor transmitido por condução, porém favorece muito a transmissão por convecção. Então percebeu que convecção? Transferência de partícula. Então a que está errada ali seria a letra D. Tá? Bom pessoal, então é isso. Essa é a nossa primeira aula do segundo ano. Muito obrigado pela aula, pessoal. Bons estudos e até a próxima.